falei com a Virginia, vou contar um pouco de como é que eu cheguei até aqui. Acho que serve como inspiração também, sabe, para as mulheres que estão aqui, para jovens. Até falei, Virginia, hoje de manhã, Virginia, a gente está com tanta gente jovem, acho que isso também me emocionou muito, encontrar amigos, né, que continuam pela vida, amigas que continuam pela vida. E eu acho que as jovens mulheres, é sempre interessante a gente deixar uma mensagem, né, uma mensagem de esperança. É muito difícil a gente ser mulher, é muito difícil a gente ser mãe, profissional, dona de casa, batalhadora. Se eu disser que eu não passei por momentos difíceis, passei por muitos. Chegou um momento na minha vida em que eu tive que decidir se ia sair para fazer meu doutorado, né? E dei a oportunidade do meu filho, então com 14 anos, de ou ir comigo ou ficar com o pai. Né? Não se impõe um filho a seguir a mãe ou o pai. O filho teve a chance de decidir, teve a chance de dizer por que teve aquela decisão. Eu acho que hoje ele entende melhor também a minha decisão de continuar a perseguir o meu sonho de carreira. Bom, então muita gente me pergunta, né? Houve muita discriminação? Para falar a verdade, eu raramente me senti discriminada na minha vida profissional. Se eu posso me lembrar de uma potencial discriminação por ser mulher, foi bem no início da minha carreira. E hoje talvez nem tivesse sido por discriminação. Talvez tivesse sido por cuidado daquele que temia que uma mulher não seria respeitada no mundo acadêmico. E eu conto um pouquinho dessa história. Primeiro, eu acho que saí para os Estados Unidos, casei muito cedo, né? Tive filho também cedo, que é cedo, casar com 18 anos, ter filho com uns 20 anos, você tinha muito cedo. Mas era assim que era no passado, a gente casava muito cedo, né? Ou seja, interrompido a minha carreira acadêmica, vamos assim dizer, que iria se iniciar quando meu então marido foi fazer o doutorado nos Estados Unidos. E ali fui eu com meu pequeno de 4 meses, e passados 6 meses nos Estados Unidos, eu cheguei para ele e disse, eu não consigo só ser mãe. Eu não consigo só ser mulher de cuidar da casa, eu preciso continuar a estudar. E naquela ocasião, então, ele me disse, mas a gente não tem dinheiro, eu sou bolsista, a gente não tem dinheiro para pagar um tuition aqui. Você também não consegue uma bolsa porque você vai fazer um bacharelado. Então não existe bolsa para isso, né? Mas isso não impediu que ele me incentivasse. Então, esse foi o primeiro homem grande impulsionador da onde eu estou hoje, né? E que, na verdade, então, me ajudou a perseguir aquele sonho de começar. Foi sofrido, não vou contar essa história, né? Continuei, eu consegui fazer, então, meu bacharelado nos Estados Unidos, em tempo recorde, de 2 anos e meio para a universidade, até porque a cada trimestre, né, depois de um ano de vida acadêmica, eles davam para os melhores alunos uma bolsa integral. Né? Então, quando eu consegui minha primeira bolsa depois do primeiro ano, né, o meu marido, então, na ocasião, falou o seguinte, não, agora você tem que aproveitar, vai fazer 9 disciplinas. 9. Com criança pequena. 9. E tem que ir bem. Porque você tem que renovar essa bolsa. E assim foi. Inteiramente, né, terminando muito bem, debilitado depois de 2 anos e meio, mantendo ao longo da trajetória, né, então, a excelência acadêmica. Né? Bom, depois eu pensei, bom, agora, passados 2 anos e meio, a gente ainda continuava nos Estados Unidos, ele terminando seu doutorado, recebo uma bela carta da universidade. Queremos você aqui para fazer seu mestrado e não vamos exigir nada de você. Boas notas, nada. A gente quer que você saia daqui com seu mestrado, porque a gente entende que você é um exemplo de perseverança de uma mulher que merece. E se assim foi, sair de lá
Então, com 4 anos e meio, com doutorado, com mestrado e bacharelado. Bom, voltando ao Brasil, 76, 77, e aí quando o que poderia ter sido entendido como uma discriminação, e digamos de passagem, a matemática foi a escolha do meu então marido, que falou: você vai fazer psicologia, você não vai ter campo de trabalho. Se não fizer psicologia, você vai morrer de fome. Vai ter que fazer matemática, probabilidade estatística é a área que tem mais demanda. Então vai fazer matemática, você vai bem em tudo. Era assim que ele me descrevia. Você vai passar, tá bom, vamos fazer matemática. Fiz psicologia como tem minor e major, né? Então eu fiz as duas nos Estados Unidos, tudo bem. Então peguei ali, acho que a decisão foi boa, matemática acabou sendo uma decisão boa. Cheguei em São José dos Campos, fui até, ele falou, vamos até a universidade, vamos até a Faculdade de Engenharia de São José dos Campos, então. Não era universidade ainda, né? Então ali fomos. Ele foi comigo, bati a porta ali do diretor, Latje, que tinha feito ITA, conhecia então meu marido da ocasião. Eu falei, Latje, eu estou aqui pedindo então para dar aula de probabilidade, estatística, matemática, né? E ele falou, olha, tá bom, levei ali alguma coisa que tinha feito e tal. E ele me disse, olha, eu acho que não tem vaga, não tem lugar, está tudo completo. Eu falei, então tá bom, se o senhor precisar, estou à disposição. Saí dali, ele me acompanhou até a sala onde então meu marido estava. Os dois se conheciam lá, Paulo Renato, tudo bem? Tudo bem. Paulo Renato, você não quer vir dar aula de probabilidade estatística? Assim, ele falou, olha tia, mas a minha mulher veio aqui justamente para pedir um lugar para dar essa disciplina. Ele ficou meio assim. Enfim, pegou, foi a primeira e talvez única sensação de discriminação que eu senti. Bom, passados então, um dia anterior das aulas começarem, eu recebo essa ligação. O professor Latje dizendo, amanhã você pode começar as suas aulas. Mas vou lhe dizer uma coisa. Isso aqui é um teste. Se você passar por esse teste, a gente até vai considerar que você considere ser professor aqui. Aí eu fiquei muito encabulada, falei para ele, mas como assim é um teste? Bom, você vai dar aula para o 5º ano da engenharia. Diz, nunca tiveram uma professora mulher. Nunca. E é uma turma difícil. É uma turma bem complicada, muitos já são pais, profissionais, etc. Né? Então você já entra naquela sensação de... entra na sala com uma sensação de pouquíssimas mulheres, né, fazendo engenharia. Pouquíssimas. E você entra então numa sala, e foi muito interessante, acho que essa experiência foi bem legal. Eu conto essa história para vocês verem o que é a questão de resiliência, né? Aí falei, vamos então começar. E se começava a aula de probabilidade estatística com teoria de conjuntos. Aí falei, vamos começar. Eles falaram, vamos começar o quê? Vamos começar a aula. Não, hoje é o primeiro dia de aula, hoje não tem. Hoje tem aula. Quem quiser assistir, pode ser. Bom, eu era bem mais jovem do que muitos que estavam ali, né? E, bom, aí comecei a dar aula. Comecei a falar sobre teoria de conjuntos, interseção, união, mutuamente exclusivos. Levantou a aluna a mão. Ô, professor, o negócio é o seguinte, se vai ser essa porcaria aí que a senhora está mostrando, isso aqui é elementar para nós. Pode desistir. Falei, bom, vamos fazer o seguinte, desista você. Pode sair da sala, não precisa nem voltar. Nem voltar. Pode ficar, se você já sabe tudo, está muito bem. Foi assim que começou a minha carreira, mandando para fora da sala de aula um aluno que tinha uma idade muito maior, era pai, era tudo, enfim. E fora os mutirões, né? Vamos sair, já tiramos vários professores, vamos tirar você também. E aquela coisa de você ser resiliente a isso e corajosa de enfrentar, eu acho que foi um primeiro momento onde eu me senti segura enquanto mulher. Eu posso tocar isso. Eu sou suficientemente forte para encarar isso. Né? E várias vezes fomos parar no diretor. Eu acho que o diretor lá também entendeu, né? Poxa, essa mulher aí é forte mesmo, né? E foi
a pouco passou o tempo, o pessoal se acostumou, acabei sendo paraninfa das turmas seguintes. Uma experiência maravilhosa, né? Até eu ir para o INPE. E aí fiquei diretora da Faculdade de Engenharia, eleita pela congregação, né? Ou seja, a primeira mulher diretora da Faculdade de Engenharia. Infelizmente, né? Se você for hoje lá na galeria dos diretores, dirigentes, né? da engenharia, você só vai encontrar a foto de uma mulher. E eu sinto muita tristeza por isso, que é a minha foto que está ali. Sinto tristeza porque eu queria ver muito mais mulheres ocupando esse espaço. Né? Mas, enfim, são batalhas. Aí, em 82, fui para o INPE. Né? Senti muita falta da academia, dos alunos, uma vida muito rica, né? de trocas, uma coisa assim interessantíssima. Né? Enquanto que os alunos jovens, né, que ingressavam no primeiro ano da engenharia, no segundo ano de engenharia, quando eu ministrava aulas de cálculo diferencial integral, me viam até como mãe, né? Você podia ajudar eu preciso de um terno? Era coisa simples, era a imagem da mãe que estava ali, né? Então, como é que você tem tantos papéis, né? O diretor, a mãe, aquela que ampara, é uma coisa assim muito doida nessa vida, né? Bom, no INPE, vou cortar um pouco da história. E no INPE, então, eu ingressei em 1982 e depois eu fui sair para fazer meu doutorado em 88 e quando eu voltei em 92, era Márcio Barbosa. Márcio Barbosa me chamou. Márcio Barbosa foi uma das grandes pessoas que passaram pela minha vida. Márcio Barbosa foi o mais jovem diretor do INPE, né? E ele fazia assessoramento remoto, né? Na ocasião, ele foi o diretor que fez. Eu acho que era do Márcio Barbosa, ele uns 40 e poucos anos enquanto diretor, né? E Márcio Barbosa me chamou. Tinha acabado de fazer o doutoramento em estatística espacial. E ele me falou, olha, Thelma, eu precisava que você assumisse ali a chefia da divisão de censuramento remoto. Eu falei, Márcio Barbosa, estou apenas chegando, nem conheço pessoal, nem conheço ninguém. Direito, ele falou, não, eu preciso de alguém que, na verdade, consiga unir aquele grupo. Tinha ali um certo problema de grupos que vinham ali, né, há muitos anos trabalhando juntos, muito conflito, muita tensão. Eu preciso de alguém para apaziguar isso. Eu não vou fazer campanha. Se você quiser, você vai lá, veja se sou aceita, se não sou. E assim foi, né? Então, minha primeira, foi a primeira mulher em cargo dirigente, assim, técnico do INPE, foi através do Márcio Barbosa e eu à frente dessa chefia da divisão de censuramento remoto. Não era da área de censuramento remoto, era mulher, vinha várias cobranças, né? Eu me lembro de uma cobrança do João Roberto, o dia que eu fui dar a minha primeira palestra enquanto chefia, né? Isso não era por problema, ele disse que menos na hora, talvez assim, você vai fazer essa palestra, se você falar besteira, amanhã a gente conversa. Eu falei, não, mas vamos fazer o seguinte, em vez de você esperar que eu fale alguma besteira, você me ajuda a fazer a apresentação. Vamos chamar o pessoal, é uma apresentação de toda a área, vamos construir isso aqui junto. Então, essa questão da inclusão, ela não depende muito, sabe, de ser mulher, ser homem. Eu acho que essa questão ela é muito genérica, certo? Ela não deve existir, é uma questão de inclusão mesmo, né? E foi assim que foi crescendo. Depois, depois passei para a parte da observação da Terra, da coordenação geral, mas sempre construindo, né, toda essa carreira de uma maneira inclusiva e de uma maneira de dar oportunidade para todos. Sempre foi essa a minha percepção, né? Daí passei por Brasília, onde a minha construção ela foi na área mesmo espacial, né? Ou seja, se existe uma história por detrás da minha carreira, ela se deve, ou muitas oportunidades se abriram pelo fato de eu estar
na área espacial. Poderia ser a mesma coisa se fosse homem, né? Mas, por exemplo, grandes projetos que a gente conduzia, que era o projeto do desmatamento da Amazônia, queimadas, né? Eles tinham uma visibilidade, assim, em Brasília muito grande. Então, na ocasião, o Márcio dizia para mim, nós vamos ter que apresentar os dados do desmatamento ali para o ministro, né? Então, eu falava, não, Márcio, aqui os dados estão aqui, a apresentação está aqui. Ele falou, não, mas você vai apresentar. Porque não é a sua turma que faz, não é você que coordena, você vai apresentar. Eu vou estar lá, mas você que vai fazer a sua conversa, a entrevista com jornalistas, você que vai se apresentar enquanto a pessoa que está à frente desse grande programa que a gente tem. Então, quando eu falo isso para vocês, eu falo de uma situação que raramente eu encontrei. Muitas vezes os chefes, eles querem ter essa questão de aparecer, sou eu, quando na verdade ele está ali em cima, mas quem está fazendo todo o trabalho, quem está dando aquela visibilidade, é quem está ali embaixo, quem está realmente trabalhando duro, né? Então o Márcio, ele não tinha para ele, eu digo que não existia nada que apagasse a luz própria que ele tinha. Então tem muitos homens que têm sua luz própria. Então eu queria muito salientar isso, sabe? Isso aqui é uma conferência de mulheres, mas eu acho que a gente tem que reconhecer que sozinhas a gente também não chega lá. Isso aqui a gente tem que entender isso aqui como realmente uma vida em conjunto e que a gente tem as dificuldades e vamos superando. E por que a gente tem essas dificuldades, né? Bom, aí fui para Brasília, já passei por lá 3 vezes, nunca me senti discriminada, sempre me senti muito acolhida, vamos assim dizer, né? Até passei por chefias também de mulheres, como a Marina Silva, como a Isabela Teixeira, grandes mulheres, né? Com grandes personalidades, né? E que a gente vai aprendendo junto e vai construindo junto, né? Então, a gente depende muito disso quando as pessoas falam, mas como você chega aí? Através de pessoas, né? São as pessoas que vão cruzando o seu caminho e que me deram a oportunidade de estar como está, né? Como estou. E Dr. Gilvan Meira Filho, que me levou para Brasília a primeira vez, ali na parte de políticas de ciência e tecnologia do MCT, naquela ocasião era só MCT, depois fui para o Ministério do Meio Ambiente 2 vezes, né? Através do Gilvan foi que então eu cheguei até o IPCC, né? Até esse painel intergovernamental sobre mudança do clima. Esse painel, ele tem um conselho, e esse conselho são 34, hoje são 34, 35 pessoas, e que tem uma representação geográfica ou regional, né? O IPCC tem 6 regiões, vamos assim dizer. Então tem que ter uma representação regional. A América do Sul, ela tem 4 representantes, né? E a cada 6 anos, 7 anos, você tem a eleição pelos seus 195 países membros. Então é eleito, voto secreto, e as pessoas são indicadas pelos governos para determinadas posições dentro desse conselho, que podem ser desde a presidência, vice-presidência, com presidências de grupos de trabalho e vice-presidências de grupos de trabalho. Ao todo, então, são isso. O IPCC, ele tem como princípio tentar assegurar a representação geográfica, ou seja, todas as regiões estão representadas em diferentes números dentro desse conselho, e também buscar assegurar um balanço de gênero, né? A gente discutiu muito o que é gênero, né? Ou seja, existe só homem e mulher, ou será que a gente tem que entender hoje que você tem aí uma diversidade muito maior, tons de cinza, como a gente às vezes fala, né? Como é que a gente respeita isso, né? Então, falar assim, só assim, bem binário, né? Homem e mulher, é uma questão assim relativa. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade para toda a gama, né? O espectro que a gente tem de gênero, como eu consigo falar hoje, né? Eu acho interessante a gente considerar isso.
Se a gente imaginar a participação de mulheres dentro do IPCC enquanto autoras, né, dos diferentes capítulos, ao final de um ciclo de 5, 6, 7 anos, o IPCC produz 10 mil páginas de avaliação da literatura científica do mundo todo. E essas autoras, então, elas são selecionadas a cada ciclo para determinados capítulos, grupos de trabalho e assim por diante. Então, se a gente imaginar, inicialmente a gente tinha, acho que eu comecei a participar do IPCC em 2002, estávamos no 4º ciclo, depois o outro ciclo veio em 2009, e depois o outro ciclo veio em 2015, aí eu fui eleita pela primeira mulher eleita como vice-presidente numa instituição que já tinha 30 anos de existência. A primeira mulher eleita, e aí você fala, puxa vida, isso é uma honra? Não, isso é uma tristeza, eu diria, porque isso aí mostra o machismo que você tem, ou a falta de oportunidade que às vezes não é dada para as mulheres, né? Bom, então nós fomos melhorando muito isso ao longo do tempo, trazendo autoras, trazendo mais pessoas, mais mulheres dentro desse conselho do IPCC de 34 pessoas. E ao trazer, você traz então essa diversidade que é tão almejada, e tão almejada também enquanto autoras, porque isso já foi dito aqui hoje. É isso que traz a riqueza de diferentes culturas, a diferença de percepção. Quanto autoras, você sente isso muito claramente nas discussões. Muito claramente. Então, eu sempre digo, pode ser que o resultado final seja igual. Os caminhos que você chega a ele, se for um homem ou uma mulher, é diferente. É diferente. A cabeça pensa um pouquinho diferente. A forma como você percebe as coisas são diferentes. Então, no último ciclo que terminou agora em 2023, a participação de mulheres enquanto autoras dessas 10 mil páginas era 32%. No ciclo anterior tinha sido 25%, no ciclo anterior tinha sido 15%. Ou seja, ele está aumentando gradualmente. Bom, então isso era motivo muito de orgulho, né? Nossa, a gente está conseguindo, então, aumentar o número da participação de mulheres enquanto autoras. Aí eu sempre levantava a seguinte questão. Não é questão de você querer chegar a esse equilíbrio porque é mulher. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, eu não quero ser eleita, eu não quero estar aqui porque eu sou mulher. E porque hoje, dentro das Nações Unidas, você fala que você tem que ter equilíbrio de gênero. Eu não quero ser reconhecida porque eu sou mulher. Eu quero ser reconhecida pela competência, pelo engajamento. É isso. É isso. Então, é difícil a gente falar disso, porque isso aqui é uma trajetória, né? Que nós ainda estamos avançando. Mas eu queria que essa trajetória a gente se sentisse assim, sabe? Não é porque eu sou mulher que eu... Não. É porque você tem competência, né? Que a gente chega lá. Eu acho que isso é importante. Então, eu tenho assim enquanto vice-presidente, né? Eu fui eleita, e depois também entrou uma colega da NASA, a Cobarrett, que eram então 2 mulheres, né, que estavam na vice-presidência, porque são 3 vice-presidentes. Eram 2 mulheres e um homem, né, da África, e grande amigo também, e a gente buscava sempre entender como é que essas mulheres que eram autoras estavam sendo integradas dentro do seu grupo de autores. E aí era muito variado. Nós tivemos mulheres brasileiras, assim, de uma qualidade, todas elas, assim, com esse engajamento que eu estou falando para vocês. Algumas até assumiram a coordenação do capítulo onde ela estava incluída, né? Fantásticas brasileiras. Nós temos uma grande contribuição de brasileiros enquanto autores dos relatórios do IPCC. Isso foi aumentando gradativamente. Mas a gente também recebia alguns comentários que depois vinham reportar para a gente, que era assim: nossa, você está aqui como autora? Nossa, você não tem cara de pesquisadora. O que é cara de pesquisadora? O que é cara de cientista? Bom, isso era um.
outra que vinha e falava assim, nossa, a gente estava ali no meio da reunião, estávamos ali com 20 pessoas, e aí o coordenador colocou o dedo e falou, vai buscar um café para mim. E aí a minha pergunta básica foi, e você foi? E ela falou, fui. Eu falei, pois não deveria ter ido. Não deveria ter ido. Porque muitas vezes eu levei o café para o Márcio Barbosa em reunião, ou para outro chefe, porque eu quis. Porque eu fui criada assim também, certo? Então, é diferente. Então, como é que a gente estabelece um respeito? É a gente se sentir como parte integrante com respeito. Então, como é que a gente chega, né, nessa trajetória? A gente chega com muita coisa, sabe? É uma bagagem que a gente traz, e porque vocês são muito jovens, eu quero que a minha fala hoje aqui vá para o coração. Vou contar mais. E essa contagem agora talvez sirva até como reflexão para a política, para a Conferência, né, Nacional sobre Política para Mulheres. Né? Bom, vamos lá. Então, para cada capítulo que o IPCC tem, ele tem 4 reuniões presenciais, em todas as partes do mundo. Né? Tivemos aqui no Brasil, tivemos no INPE, né? Mas em todas as partes do mundo. Né? Então, o país que vai hospedar aquela reunião, ele convida o IPCC, paga para a participação de todos que são de países em desenvolvimento, para que você tenha ali um equilíbrio de países desenvolvidos e países em desenvolvimento. E o que eu relato agora é uma questão bem interessante. Então, até é coisa recente até, né? As mulheres ali na reunião decidindo, discutindo sobre o capítulo, e a gente encontrava então, isso deve fazer o quê? Uns 5 anos atrás, 6 anos, homens com os bebês no corredor, né? Carregando os bebês, ou com o carrinho, homens. Eram europeus, eram de países desenvolvidos. Esperando as mulheres saírem da reunião para vir amamentar o neném. Porque tinha oportunidade para que eles... Eu perguntava, puxa, mas como é que funciona isso, né? Como é que vocês, os 2 cientistas... Não, a gente vai intercalando. Né? Ele me apoia aqui, eu apoio ele lá, e assim a gente vai. E o que acontecia com as mulheres de países em desenvolvimento, muitas delas africanas, indianas, vi muito disso, que traziam as avós, e aí elas tinham que pagar a passagem da avó, certo? Para que pudessem participar da reunião, enquanto a avó cuidava, né, da criança. Então você vê a disparidade, né? Ou seja, era uma questão, você não via maridos de mulheres de países em desenvolvimento ajudando, né? Então a discussão grande que a gente tinha, e eu espero que isso tenha proliferado positivamente, era de que o país que hospedasse uma reunião de autores do IPCC deveria também ter um espaço para os nenês, para as mulheres que tivessem crianças, tipo uma crechinha, né, temporária, e que permitissem que elas pudessem participar. Então, uma das grandes, digamos assim, barreiras que a gente encontra de engajamento das mulheres é justamente a maternidade. Que elas pensam assim, eu vou ter que dar 6, 7 anos da minha vida para o IPCC até sair o próximo relatório. São 6, 7 anos. E nesses 6, 7 anos, eu talvez queira construir minha família, eu vou querer ter meus filhos, eu vou querer, enfim. Então não vou me colocar à disposição para trabalhar o tanto que eu tenho que trabalhar para fazer de uma forma assim, participativa, direito, né? A minha contribuição para aquele capítulo. Né? Então eu falo para vocês o seguinte, a maternidade, e eu passei por isso, né? Apesar de ter um filho só, e talvez tenha sido uma decisão também
por entender que, acho que o filho estava bom, acho que se fosse hoje, acho que eu pensaria também na situação atual. Mas, enfim, a maternidade, ela não pode ser vista assim como um impedimento, porque a gente tem muito sentimento de culpa. Eu não vou dizer para vocês que eu tive muita. Eu tive muita. E talvez o tempo mais difícil mesmo tenha sido deixado o meu filho aos 14 anos, ainda em construção, não é? É com o pai, por decisão dele. Via todos os anos, 2 vezes ao ano, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Aí você tem que, eu não sei se chega a ser uma opção, mas a gente tem sonhos, né? E eu vou falar para vocês, a minha mãe, eu vou também lá atrás, a minha mãe vinha de uma família muito pobre. De portugueses, vieram de Portugal, e mamãe não tinha um ensino primário. Talvez tenha sido uma das pessoas mais... até hoje eu me pergunto como a mamãe podia ser tão culta. Lia desesperadamente, compulsivamente. Lia. Tinha muita vergonha de não conseguir assinar o nome dela direito. Então, quando mamãe faleceu, eu encontrei, era um caderno daqueles de caligrafia que a gente não vê mais, né? E achei no meio das coisinhas dela. Ela treinava para ter uma letrinha um pouquinho melhor, né? Escrito, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E era inúmeras vezes. Então, isso vem comigo, né? Como parte, assim, do meu coração. E a minha mãe era grande estimuladora. Como é que pode, né? 74 anos atrás. Uma mãe com uma visão tão profunda, talvez até profunda demais, com 3 filhos, né? 2 mulheres e um homem. E para as meninas, meu irmão não participava muito disso, já existia uma certa discriminação em casa, onde a mamãe dizia, primeiro vem a profissão, e depois vem a sua família. Eu vou refletir isso de novo. Por que ela falava que primeiro pense em ter a sua profissão, a sua independência? Eu não tenho escolha, ela falava para mim. Eu não tenho escolha. Tenha a escolha de ficar no seu casamento, naquilo que você faz, tem escolhas que você pode tomar. Então, isso pesou muito forte. A outra coisa que ela falava era a seguinte, eu quero todo mundo doutor aqui em casa. Minha mãe, 74 anos atrás, eu quero todo mundo doutor aqui em casa. Aí eu batalhava, mãe, terminei bacharelado, não fez mais do que obrigação. Terminei mestrado, mais do que obrigação. Vai ter que fazer doutorado. E assim foram os 3 filhos doutores, né? Como que ela tinha essa visão, assim, também de crescer, de ir atrás, de estar sempre evoluindo, né? E aí ela sempre me falava, olha, o filho... Quando ela disse uma vez, quando eu mais precisei dos meus filhos, estava um em cada país. Ser nos Estados Unidos, o filho na Suécia, fazendo doutorado, a filha no Peru. Eu não tinha nenhum filho de doutorado. Nenhum. Então ela sempre dizia que, na verdade, a gente deve pensar que hoje você tem seus filhos pequenos, que você tem que, enfim, construir. E sempre ouvi dizer, não é a quantidade que vai fazer diferença, é a qualidade daquilo que você dá. Você pode ficar com o seu filho 24 horas e não significa nada do que ter uma qualidade de 3 horas, 4 horas. Então, que a maternidade não seja um entendimento, por mais dor que você sinta, por mais mesmo, sabe, aquela coisa de dizer, aquela dor de consciência, vou ter que deixar meu filho numa creche, ele vai ficar bem, é o mundo, é a vida. É a vida, ele vai ter que passar isso de um jeito ou de outro, né? Então, mensagem número 1, que a maternidade não seja um impedimento para você perseguir seus sonhos. Não pare, porque se você parar, você não volta. A vida é muito dinâmica. Muito dinâmica. Aí você vai se sentir fora do espaço, você vai se sentir não tão capaz. Não pare.
Seu filho vai te agradecer no futuro como meu filho me agradece hoje. Em algum tempo ele me cobrou. Você me abandonou. Eu falei, não, eu te dei a opção. É diferente. É diferente. E hoje ele reconhece isso e acho que até aprecia. Né? Mensagem, então, número 1. Segundo mensagem, para aqueles que são solteiros. Procurem bem seus companheiros. Pensa bem, pensa bem. Eu não estou falando isso da boca para fora, pelo amor de Deus. Pensa bem com quem vocês vão juntar suas vidas. Porque isso vai fazer uma diferença enorme, como fez na minha. Se eu não tivesse um companheiro, que apesar de não ajudar muito lá em casa, que ele era muito ruim para essas coisas, mas motivava para fazer, ajudava, estimulava, vamos em frente. Às vezes é só isso que a gente precisa. A gente não precisa de alguém que vai lá lavar a louça. Eu sentia muito falta disso de qualquer forma. Ele podia ter ajudado um pouco mais. Mas só o fato de ele ter sido um companheiro nessa parte de me impulsionar e me estimular, já foi muito importante. E digo também isso para os homens. A gente tem vários homens aqui. Levem essa mensagem com vocês também. Levem essa mensagem. Isso é uma parceria. Todos crescemos juntos. Ninguém é mais do que o outro. Somos todos, né, parceiros uns dos outros. Então, busquem essa parceria quando vocês estiverem buscando. Terceira mensagem. Nunca chorem na frente de quem quer que seja. Vai chorar no banheiro. Eu falava isso para as minhas alunas. Porque não sei o que aconteceu lá. Vai chorar no banheiro. Derrama tudo que você quer derramar. Porque ainda é visto como um sinal de fraqueza, é mulherzinha. Isso tem que ser superado. Eu passei por diversas situações. Diversas situações. Onde depois eu nem ia chorar no banheiro porque não valia a pena. Certo? Mas de constrangimentos que eu passei, né, fortes, depois de bem adulta, em situações com chefes de Estado, né, onde abriram a porta para saber se eu estava chorando. Abriu a porta para parar aquela discussão tão injusta, não importa. Eu falei, pessoal, vamos entrar porque eu vou coordenar essa reunião e vamos começar. E o pessoal, primeiro choque, né? Como que era, enquanto mulher, passando por uma situação bem desagradável, né? Poderia estar superando isso tão rapidamente, com tanta, digamos assim, firmeza, né? E me dirigindo depois àquele que estava me agredindo. Qual é a sua posição? Qual é a sua? Só com um sorriso. Termina a reunião, vem pedir desculpa, mas essa desculpa já era em privado, não era em... Essa aqui é a grande discussão. Você ofende em público e pede desculpas em privado. Essa é outra questão. Então, são mensagens que eu estou falando para vocês, que podem parecer, sabe, coisa muito simples, né? Mas que, na verdade, elas têm uma sinalização da sua firmeza, personalidade, forma de ser, caráter, né? Tudo isso cai na mesa de uma forma muito... Né? Então, nessa reunião, né, nessa conferência livre das mulheres de ciência e tecnologia, principalmente, né, do nosso setor aeroespacial, eu acho realmente que é um setor que muitas vezes é visto assim como desafiador pelo próprio nome, né? Nossa, eu não vou trabalhar ali no espaço, já pensa em foguete, já pensa em satélite e não sabe que tem muita coisa, né, que você pode contribuir sem ser ali. A minha formação em matemática ela foi interessantíssima, né? Não foi por uma opção primeira, mas hoje eu vejo que ela serve e me abriu espaços para muita coisa. Para muita coisa. Principalmente nessa questão de a gente ter uma visão mais determinística, mais direta, né? Ou seja, você vai encontrar ali as situações e toreando as condições de contorno, né? Dentro do IPCC hoje a gente vê
uma inserção muito grande, e eu acho que isso, na área aeroespacial também é importante, que não são só os matemáticos, os físicos, os engenheiros, mas uma grande contribuição também do pessoal da área social. A gente falava muito isso, né? A gente falava lá no INPE, lá no sensoriamento remoto, Miguel está aqui para saber, e todos, né, que estão ali, colegas meus, a gente sempre fala assim, a gente sabe onde é que está o desmatamento, a gente identifica, mas qual é a causa? Quem que está por trás disso? Né? Onde é que está realmente a raiz da questão? Porque o dado satélite vai te dar a localização, vai te dar a extensão, ele não vai te dizer, a maior parte das vezes, por que aquilo está acontecendo. O ser humano que está atrás daquela degradação, daquele desmatamento, daquela condição, e que poderia gerar políticas públicas. Né? Então, ela é interessante que não é só a nossa área aeroespacial, não é só feita de engenheiros, de matemáticos, físicos, ela é feita também daqueles que se preocupam com a questão social, da dimensão humana das mudanças, né? Em todos os setores, em todas as áreas. Então, é uma qualificação que ninguém diz, não, porque você... É difícil, sabe? Trabalhar com... dentro do IPCC, a gente teve muita dificuldade disso. A palavra desenvolvimento sustentável, equidade, redução de desigualdade, justiça agora, né, na área climática, né? Eu pergunto o que é justiça climática, né? Eu me recuso hoje a falar do que é justiça climática na situação que a gente está. O que é a justiça climática, né? Sendo transferida para os países em desenvolvimento, serem líderes agora para contribuir nessa discussão sobre como tratar a mudança do clima. Né? O Fernando falou das mulheres em guerra, né? O Fernando. Eu acho que você falou que poderia ser uma questão assim meio contenciosa, né? Meio sensível. Eu não diria... É muito difícil. Você tem razão de um lado. Eu acho que mulher iniciar uma guerra, eu acho que é uma questão bastante difícil. Mas você vê que hoje quem está sendo mais afetado pela guerra são as mulheres e as crianças. Então, esse é o lado perverso dessas coisas. E parece que existe uma insensibilidade, assim, geral sobre a condição que a gente está passando no mundo hoje. Então, quando a gente fala mudança do clima, emergência climática, existe, é real, é realíssima e vai ficar cada vez pior. Agora, dinheiro para colocar na mesa, para ajudar a financiar os países em desenvolvimento a implementar ações de mitigação, de adaptação agora, de resiliência, isso não tem. Agora, dinheiro para defesa, para guerra, aí tem. Então, o mundo hoje é um mundo muito injusto, mas eu vejo em tudo barreiras e oportunidades. Então, eu gostaria de sair daqui com uma mensagem de otimismo. Que a gente olhe sempre as coisas como oportunidades para a gente crescer. Oportunidades para a gente superar. Eu acho que nós hoje estamos passando de um momento que a gente tem que superar todo dia. Todo dia. Uma coisa nova. E parece incrível que não vai ter fim. Mas vai ter. De um jeito ou de outro vai ter. Então eu queria deixar aqui uma mensagem de otimismo. É uma reunião, é uma conferência para as mulheres. Mas eu estou incluindo vocês, homens que estão aqui, dentro desse pacote tão lindo, tá? Dentro desse pacote de esperança, de que essas barreiras vocês vão ajudar as mulheres a superar e aprender muito com elas também. Porque todos estamos aqui mutuamente superando as dificuldades e perseguindo as oportunidades. Então, com isso, deixo o meu caloroso abraço a vocês todas e todos. Né? Espero que um pouquinho dessa minha história traga um pouquinho de esperança, traga um pouquinho de motivação e força para entender que todos nós temos direito a ter o nosso lugar nesse planeta. Que vocês vão encontrar, vão ter e já estão tendo. Um grande abraço, um grande beijo para vocês todos.
Alma já era uma inspiração para todas como cientista e agora pôde mostrar para a gente que ela é nossa inspiração também como mulher, como mãe, como pessoa. Muito obrigada, doutora. Gostaria de pedir a todos os participantes que assinem a lista de presença. Ela pode ser